Bom dia a todos que nos seguem aqui no canal da Editora Teosófica. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando um projeto novo que se chama Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos recebendo pela primeira vez, então, nesse clube de leitura para inaugurar o nosso diretor-presidente da Editora Teosófica, Igor Câmara. Igor é empresário e membro da Sociedade Teosófica. Vamos iniciar com a leitura, comentando sobre esse livro, Educação Transformadora, do Vicente Rauchin. Tivemos a grata oportunidade, a honra, a felicidade de receber esse irmão, Vicente Rauchin Júnior, aqui no Brasil. Estivemos em contato com ele durante toda a semana passada no Paraíso na Terra, Instituto Teosófico do Brasil, em Braslândia. Irmão Igor, por favor, está com você a palavra. Nos conte mais sobre esse projeto que se inicia hoje e você hoje vai trazer o comentário sobre o primeiro capítulo do livro. Está com você a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado pela oportunidade de fazermos reflexões sobre livros da nossa editora Teosófica, né? Como todo mundo sabe, ou quem ainda não sabe, a nossa editora tem mais de 200 livros publicados. E são livros que são vinculados à ciência, à religião comparada, à filosofia. E, dentro dessa perspectiva, nós achamos interessante a gente ver, né, que existem clubes de leitura aí, né, pelo Brasil afora, e por que nós não, com a nossa editora, não podemos também fazer um clube de leitura. E escolhemos como primeiro livro desse projeto, desse novo projeto, o livro Educação Transformadora, de nosso querido, como Raquel falou, né, nosso querido Vicente Rauchin. Por quê? Porque acabamos de ter um seminário no Instituto Teosófico em Brasília, em que nosso querido irmão, que ele é das Filipinas, né? Ele é reitor de um colégio, de uma faculdade muito muito famoso. Essa estrutura educacional que ele tem está em diversas cidades lá das Filipinas, e ele é muito expert nessa parte da educação. E ele trouxe todo um modelo diferente de educação, ou uma nova abordagem, pensando também, né, nos aspectos, em outros aspectos que normalmente a educação formal não se preocupa. Todos nós fomos estudantes, todos nós fizemos aqui no Brasil, né, fizemos a nossa escola da forma tradicional, e percebemos que existem alguns fatos positivos, algumas coisas boas em relação à educação, mas existem algumas lacunas, alguns aspectos da educação formal que não foram muito bem contempladas, né? E justamente o Vicente, durante anos e anos, décadas de estudo, junto com vários educadores, vários professores lá nas Filipinas, desenvolveu uma metodologia em que está contemplada no nosso livro. Então, esse livro aqui, ele fala um pouco sobre essa questão da educação. E eu acho bem interessante que muitas vezes a gente fala de educação, a gente pensa na educação como um aspecto que a gente, eu não sou professor, então eu não preciso ler esse livro. Muito pelo contrário, porque todos nós somos alunos, estudantes e professores perante a vida, perante os encontros, os relacionamentos que nós temos com nossos familiares, com os nossos filhos. Saber educar os nossos filhos é uma das coisas mais importantes, talvez, que um pai, talvez não, seja, uma das coisas mais importantes do mundo em relação aos pais. Saber como educar, saber potencializar a parte positiva dos nossos filhos, saber as suas limitações, as suas dificuldades, e saber como interagir para que essas dificuldades possam ser desafios que possam ser transformados, transmutados por cada um deles. Então, eu estava comentando com a Raquel e com o Charles, que está aí na nossa editora, em Brasília, que o meu primeiro emprego formal, né, carteira assinada, foi como professor. Eu fui professor de um curso de
informática, né, ciência da informação, na matéria vinculada a desenvolvimento web. E é bem interessante, porque quando você está falando, né, com jovens já de um curso superior ou técnico, eles já estão com a cabeça um pouco mais formada, né? E você vê muitas das limitações que eles passaram na época que fizeram o primeiro e o segundo grau. Então, há uma necessidade cada vez maior na nossa sociedade para que a educação possa ser, o processo educativo possa ser entendido de uma forma mais holística, integrando vários aspectos do ser humano, e não uma receita de bolo, e não como se fosse uma indústria em que todo mundo é colocado de uma forma igualitária, sem que você possa perceber as potências de cada um de nós. Tem pessoas que é mais vinculado com as artes, tem pessoas que são mais vinculadas à matemática, às exatas, né, a área exata, as áreas humanas, e como é que nós podemos fazer com que essas potencialidades possam ser desenvolvidas e as pessoas possam, de forma plena, estarem felizes. Porque o que mais nós vemos na sociedade, de uma forma geral, é as pessoas pensando só na parte financeira. O mundo, de uma forma geral, pensa só, muitas vezes, na parte financeira, no dinheiro, e como eu posso ganhar, fazer um trabalho para poder ser bem remunerado. Logicamente, a gente sabe que a parte financeira é muito importante, mas o que mais a gente vê é quando uma pessoa consegue desenvolver o seu aspecto educacional, priorizando a sua verdadeira natureza, os resultados virão, independente da área em que ela se desenvolva. Porque se uma pessoa, por exemplo, é vinculada a pessoa desde cedo é vinculada a matemática, a ser um cientista. Se ela não sabe desenvolver, se ela não tiver a ajuda de professores diferenciados para que possa desenvolver essa área pode ser morta dentro dele. E ele pode muito bem se preocupar somente, por exemplo, em passar em um concurso público e pode deixar de estar desenvolvendo ou trabalhando numa área que talvez ele fosse se desenvolver e pudesse ter até maiores receitas financeiras, que é um dos aspectos que a gente precisa entender, que o mundo, as pessoas têm que fazer as suas profissões, porque muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas às vezes estão na faculdade, fazem um concurso, às vezes a gente até eu tenho amigos, né? Nossa, eles tinham um potencial enorme, mas se acomodou. E essa questão da acomodação é uma coisa muito séria e que a sociedade, de uma forma geral, muitas vezes não é o comum, é o rotineiro. Eu vou estudar ali química, física, matemática, vou entender sobre seno, cosseno, coisas que talvez eu não vá trabalhar nunca na minha vida. E outro aspecto, por exemplo, que eu pudesse ter uma natureza mais propícia, por exemplo, filosofia, né, entender dos grandes pensadores, pode ser que na época da faculdade eu não tivesse desenvolvido ou não tivesse um interesse que talvez eu tenha depois de mais maduro, mais velho, entendendo melhor. Quantas pessoas mudam de profissão, né? O que mais nós vemos é isso, né, no mundo. Talvez se tivesse um melhor direcionamento na época do colegial, fosse interessante. E justamente esse livro é bem interessante, porque Vincent eu já conheço há mais de 15 anos, né? Tive a alegria de estar com ele num congresso que teve em Singapura, um congresso internacional que teve da sociedade. E ele já tem outro livro publicado pela nossa editora, que é esse livro aqui, ó, O Processo, vou botar para cá, O Processo da Autotransformação. Porque não adianta a gente querer estruturar um colégio, por exemplo, em que os professores não estejam imbuídos na autotransformação, no processo de sensibilidade, de percepção do divino em si. Quando eu falo divino, eu estou falando da natureza humana. Porque uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é realmente um educador nato, ele vai entender, ao ter um contato com seus alunos, as potencialidades e as dificuldades e vai ajudar esse aluno nesse seu processo de despertar, nesse processo educacional. Então, uma das coisas mais difíceis, eu me lembro que teve um congresso na sociedade, um evento na sociedade há mais ou menos uns 20 anos atrás, em que nosso querido P. Krishna, que também foi um
foi um reitor de uma universidade, né? Ele também veio, também outro livro na nossa editora. A gente tem vários livros interessantes para o nosso ser, para o nosso crescimento, crescimento humano. Porque às vezes as pessoas, há uma dificuldade que a gente vê no mundo ocidental, né? As pessoas só estudam coisas que eles vão ter benefício material. As pessoas, eu vou estudar sobre concurso, então eu vou fazer as matérias de matemática, direito, ou o que for, porque eu vou fazer um concurso. Poucas as pessoas, né, um número limitado das pessoas entendem a necessidade de você estudar pelo prazer de estudar. Você pegar um livro de autoconhecimento, de filosofia, e se deleitar com aquele conhecimento, sabendo que aquele conhecimento vai servir, talvez não para o lado de um concurso público ou coisa parecida, mas para a sua vida pessoal, para a sua vida, para as suas relações humanas. Então, na nossa sociedade, a gente tem diversos livros que nos ajudam nesse processo de despertar interior. E você despertando, entendendo melhor a sua natureza, você vai fazer com que a sua energia seja potencializada. Porque uma das coisas que nós mais fazemos na nossa vida é desperdiçar energia. E a partir do momento que você tem um processo de autoconhecimento, autotransformação, como é o nome do livro aqui, né? O processo de autotransformação, mais você vai poder saber como potencializar sua vida, suas relações, os seus estudos, e assim se transformando numa pessoa mais sábia, mais verdadeira, mais autêntica, em que esse mundo que muitas vezes é da inveja, das preocupações, tudo isso vai ser melhor entendido pelo ser humano, melhor entendido por você. Então eu falava de P. Krishna. Em um evento que teve com o nosso querido irmão, eu fiz essa pergunta. Na sua escola, porque ele foi reitor de uma universidade de Krishnamurti, né? Krishnamurti que também, durante a vida dele, quem não conhece Krishnamurti, também sugiro que procure na nossa editora, inclusive tem o nosso site, né? editorateosófica.com.br, e lá você vai ter livros desse grande ser, esse grande pensador, que foi Jiddu Krishnamurti. A gente tem alguns livros também dele na nossa editora para o estudo e reflexão. E ele criou alguns colégios, né? Alguns movimentos educacionais na Índia e também em Londres, em que ele falava a coisa mais importante que a gente pode fazer para a juventude é ensinar sobre a educação transformadora, em que o jovem esteja estudando lá, esteja trabalhando a sua potencialidade. E nesse evento eu perguntei para P. Krishna, durante os seus mais de 30 anos como reitor, qual é a maior dificuldade que você tem na universidade, nos colégios que você trabalha? Ele parou alguns segundos, né, para reflexão e falou: a nossa maior dificuldade são com os nossos professores. É colocar o espírito do nosso conhecimento, do conhecimento trazido pela nossa universidade para os professores novos, para os professores que já estão aqui. Porque há uma necessidade que o professor se transforme-se, seja uma pessoa mais autêntica, mais verdadeira, que tenha as técnicas, porque existe técnica na parte educacional, mas também a sensibilidade, o interesse pelo despertar do outro, da criança, ajudar para que essa criança se desenvolva. Todos nós já tivemos algum professor assim na nossa vida. Eu me lembro, com talvez 7, 8, 9 anos, uma professora que eu tive, Tia Célia, era o nome dela. Aquela era uma professora, era uma educadora nata. Ela despertava em mim todas essas questões que temos que despertar para todos os estudantes. Já eu também tive outros professores que só estavam ali para passar a hora. Estavam dando aquele conhecimento de forma mecânica, sem aquela vontade realmente, talvez não fosse a aptidão dele ser professor. Mas ele estava ali, era a função que ele colocava, dava a matéria, muitas vezes sem explicar e sem despertar essa vontade de querer o conhecimento. Conhecimento, pessoal, é transformador. E quando a gente coloca esse conhecimento na prática, e é isso que muitas vezes a sociedade teosófica, a nossa literatura propõe, faz com que nós sejamos pessoas completamente diferentes,
quem estuda os livros da editora teosófica, da teosofia, os livros de filosofia de uma forma geral, Platão, Sócrates, os estoicos, consegue perceber uma transformação na sua vida. Posturas, atitudes que muitas vezes você tem durante a vida começam a ser transformadas. E você, se há um tempo atrás você tinha uma reação durante uma determinada situação, depois você começa a ter uma perspectiva, uma ação completamente diferente. Você deixa de reagir para agir, mas agir de uma forma diferente, uma forma humana, uma forma com mais sensibilidade, com entendimento, respeitando o outro, respeitando a unidade do outro e sabendo como ajudar nesse processo. Então, P. Krishna, que eu estou tentando achar aqui o livro dele para poder mostrar para vocês, mas não estou achando aqui na minha biblioteca, fácil. Ele também tem um livro que fala sobre educação, e quem tiver interesse, né, pode também adquirir e ter esse livro que é maravilhoso. E esse livro aqui, que já está aqui na nossa editora há diversos anos, ele inclusive já deu um seminário anos atrás na nossa sociedade sobre esse livro, né? Fala um pouco sobre essa necessidade e essa dificuldade que todos nós temos, né, de encarar nós mesmos, o nosso eu, a nossa personalidade cheia de dificuldades, crenças limitantes, né? A Raquel estava falando que nesse seminário que ela participou, antes de começar aqui a nossa conversa, ela teve uma relação de amor e ódio, porque amor pelo conhecimento que ele estava passando e um ódio que ela falou, eu entendi perfeitamente, não foi um ódio no nível como as pessoas entendem, né? Porque mexe, você pode falar um pouco, Raquel, mexe um pouco com as nossas crenças, com as nossas crenças limitantes, né? Porque toda crença é limitante. Se você quiser falar rapidamente, para eu falar aqui sobre o primeiro capítulo, fique à vontade. Tá certo. É interessante você ter falado desse livro, né, o processo de autotransformação, e uniu, né, a questão da educação, porque justo o Vicente veio para o Brasil nesse momento que a gente está pensando no desenvolvimento da escola teosófica aqui no Brasil. Então, ele já veio também como, né, para preparar, para abrir esse campo de trabalho, né? E até faço convite para aqueles que não puderem estar aqui no Instituto Teosófico de Brasília, nosso querido Paraíso na Terra, mas que possam, às vezes, eu acredito que ainda possam comprar os vídeos, porque foi em modo híbrido, então essas palestras foram gravadas. Então, acredito que possam entrar em contato com a Sociedade Teosófica e ter acesso. Então, a questão do amor e ódio é porque quando eu li o livro, eu falei, caramba, que maravilha, linda, porque o corpo, né, guarda essas memórias, e então a gente sai um pouco do mental e a gente confia no corpo, naquilo que já está, né, essa memória, aquilo que já está pronto para ser processado e digerido. Então, é lindo esse conhecimento. Aí a gente vai para a parte prática e a gente sofre, meu Deus. Então, essa parte da digestão, do processamento das emoções é algo, né, que é lindo, é um processo lindo, mas que é bem desafiante. Então, eu brinquei, né, que eu falei com o Vicente, falei, nossa, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né, que foi ter te conhecido e ter conhecido esse seu trabalho, mas também estou assim, passando por um processo que preciso ainda digerir, porque está sendo também muito difícil, né? Então, essa brincadeira aí do amor e ódio, mas é muito amor. Com certeza. E, na verdade, a gente percebe, Raquel, que todos nós, durante um determinado momento da nossa vida, é colocado na nossa frente desafios. E os desafios são importantes para o nosso crescimento espiritual, material, né, humano, de uma forma geral. E eu achei interessante, já indo para o livro aqui, eu dei um brainstorm, né, um início de conversa, justamente para poder mostrar para vocês a importância da nossa editora teosófica, dos livros que a gente tem. Eu convido a todos a entrarem no nosso site. A gente tem livros, realmente. Hoje eu estou na diretoria da editora, porque
Anos atrás, eu comprei, né? Teve um evento aqui na minha cidade, eu moro em Sergipe, Aracaju. Eu me lembro que o pessoal brinca, né? Porque quando teve o evento, eu ainda não era membro da sociedade, mas quando teve o evento, eu cheguei a editora estava presente na palestra, né? A palestra era sobre meditação. E eu pedi, ó, separa um livro de cada um desses, que eu quero todos eles. E o pessoal brinca que foi a maior compra, né? Foram 2 caixas de livro da editora que eu comprei naquele dia. Porque eu sempre entendi, né? Eu sempre gostei de espiritualidade, sempre entendi a importância da literatura, do conhecimento, do livro, né? Marcado, refletido, que você pegue um livro e faça anotações, reflexões, depois você faz essas anotações são importantes para que a gente possa uma técnica, né, educacional, né? Você está anotando porque isso vai fixar na sua mente. Depois você pode fazer, inclusive, reflexões meditativas, né? A meditação de uma forma que a gente não é a meditação como a gente aprende no yoga ou no budismo, mas é um momento de uma reflexão que faz com que esse autoprocessamento exista. E o livro, a gente vai dividir em capítulos. Eu fiquei responsável pelo primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele fala sobre por que mandamos os filhos para a escola. E ele faz justamente uma reflexão sobre o modelo educacional existente hoje. O modelo educacional existe, como eu falei, né? Aspectos positivos, mas existem vários aspectos que precisam ser melhorados, aprimorados. E a gente tem que ter cautela com esse melhoramento, porque muitas vezes, a gente vê extremos. A gente sai de uma educação formal, né? A gente fala formal, e às vezes vai para o outro extremo, em que você não cobra nada do aluno e que não existe responsabilidade, entre aspas, né? Cada um faz o que quer. Não é isso que é educação transformadora. Existe um caminho do meio, um equilíbrio em que você veja a parte importante, porque você se sentar, se debruçar, estudar, precisa estudar as matérias história, geografia, o que seja, você tem que sentar, você tem que criar uma metodologia, o aluno tem que gostar daquilo. Agora, como é que a gente faz para que ele possa gostar e que ele possa melhorar? E isso é que o livro aqui propõe. Além de que, aspectos da potencialidade de cada um de nós, porque todos nós somos uma potência humana. Nós temos saberes, nós temos aptidões. Cada pessoa, e a gente sabe isso na vida prática, né? Você tem aquele amigo, eu tinha um amigo que adorava desenhar, ele vendia gibi, por exemplo, falando na minha época tô lembrando aqui na minha época de colégio, né? Ele fazia os gibis, né? Eu me lembro que eu comprei um dele de Conan, o Bárbaro, né? E aí ele fazia aqueles desenhos. Ele tinha extrema aptidão para ser um desenhista, trabalhar na Disney, trabalhar com desenho artístico. E assim, será que isso foi aproveitado? Provavelmente não. E ele adorava isso, né? E ganhava dinheiro, né? Já que a gente fala sobre essa questão, ele fazia os gibizinhos e vendia para os colégios no colégio. Então, assim, todos nós temos aptidões. E a gente saber, com maestria, trabalhar as nossas aptidões é a dificuldade. E o livro, nesse primeiro capítulo, eu convido a todos que possam adquirir lá na nossa... Eu gostei muito da foto, né? São 2 crianças, ó, que bem interessante. Elas estão ali brincando e uma ali interessada, uma ali concentrada e a outra ali olhando, concentrada. Essa energia que todos nós temos que desenvolver nos nossos filhos, quando a gente está ensinando, quando a gente está passando alguma coisa, né? Lógico que tem algumas matérias que a gente talvez não tenha mais dificuldades, mas mesmo ela a gente pode trabalhar, e é isso que a gente convida todos, né, ao estudar e fazer com que os nossos filhos, os nossos sobrinhos possam entender melhor o sentido da vida e a gente possa estimular, porque como eu falei, né, nós somos, além de educadores, né, nós somos alunos e também educadores das pessoas que estão próximas de nós. E ele fala aqui sobre um dado alarmante, que, por exemplo, no Japão, o índice de suicídio é altíssimo antes do começo das aulas. E os japoneses fizeram estudos, né, o sistema educacional lá, e perceberam que existia uma cobrança extrema para todos os alunos, fazendo com que existisse um estresse, um medo, uma postura, uma forma de enxergar a educação, o colégio,
que fazia com que o índice de suicídio fosse alarmante, não só no Japão, mas em outros países também. E existe uma cobrança, uma forma de entendimento da educação, que não é a educação como nós percebemos que é realmente a educação transformadora. Além disso, ele fala no primeiro capítulo sobre os estados, né? sobre as políticas de Estado, que muitas vezes quem está lá no poder não está querendo saber de você fazer pessoas mais éticas, mais sábias, mais com aptidões diversas, por exemplo, para arte, para áreas que talvez não sejam áreas afins. Eles querem, às vezes, fazer com que a pessoa estude com um modelo completamente engessado, em que se preocupe mais para o que o país está precisando. Se o país é um país industrial, então, muitas vezes, até no segundo grau, em vez de você ir para uma universidade ou fazer outro tipo de atividade, eles colocam cursos técnicos, em que, às vezes, a pessoa nem quer fazer aquele curso técnico, mas é direcionada pelo sistema educacional, porque é aquilo que o país está precisando, né? Ou o Estado, né? Alguns estados, por exemplo, a gente vê aqui no nosso país os sistemas S, né? Muitas vezes alguns alunos, eu dei aula, eu conheci o sistema S, e alguns alunos que estavam ali não queriam fazer aquilo. Então, a gente conseguir fazer com que a nossa população, as nossas crianças, os nossos adolescentes, possam ser direcionados para onde eles vão fazer um melhor, né? Eles vão poder ser melhores aproveitados pela sua aptidão, vai transformar e vai ajudar a nossa sociedade muito mais. E outras pessoas, né? Porque tem gente que é ótimo, por exemplo, para a parte técnica, né? Por exemplo, no Senai existe curso de marcenaria. Eu conheço marceneiros, né? Que nunca foram no Senai, mas adoram marcenaria e talvez quisessem ter, por exemplo, uma marcenaria ou trabalhar com arte, com madeira, só que eles não tiveram essa ajuda do sistema educacional para pudesse desenvolver talvez essa questão do empreendedorismo, né? Muitas vezes a pessoa tem uma aptidão, mas não sabe como colocar no mercado, Por exemplo, uma das coisas que eu acho que todo colégio deveria ter é uma educação financeira, saber poupar, saber a importância de saber como é que são os custos, né? A gente vai aprender sobre isso, né? Quando os boletos chegam, porque até que a gente ser adolescente, a gente tem o pai e mãe para pagar ali, né? E a gente fica, às vezes, sem ter a responsabilidade de saber, né, o custo, né? Quanto os nossos pais se esforçam para poder nos dar a educação, porque todo pai e toda mãe quer que os seus filhos se desenvolvam, mas a forma, é isso que o livro aqui no primeiro capítulo fala, é muitas vezes equivocada. No modelo do Japão, no modelo da Índia, você veja, eu conversei com um amigo meu, ele trabalha na Microsoft, ele é um chefe na Microsoft lá dos Estados Unidos, e sigo, é impressionante. Os profissionais que eu tenho aqui, que são da Índia, eles trabalham 12 horas. Eu quis, uma época, fazer um rodízio, diminuir para todo mundo, por exemplo, numa sexta-feira, poder ficar com os filhos, ir num parque, ou coisa parecida. Eles não concordaram, porque a forma como eles foram educados e como eles entendem é produtividade, é trabalham 12, 14 horas por dia, e aquela forma de trabalho, isso vai dar resultado para a empresa? Vai. Mas será que é esse o modelo que nós queremos construir para a nossa sociedade? Isso tudo a gente tem que refletir. Será que a gente poder ter, por exemplo, um momento para a gente estar com nossos filhos, desenvolver também as potencialidades dele? Porque se você trabalha 12 horas, né, 12, 14 horas por dia, qual o tempo que você tem com seus filhos? Né? E ele fala assim, é home office muitas vezes, mas a gente, às vezes, eu estou lá tendo uma reunião e você vê o filho ali falando e toca o barco. E assim, eles querem saber muitas vezes da produtividade, porque vai ganhar um royalty, né? Porque essas empresas multinacionais, a depender da produtividade, você ganha uma coisa, e às vezes a pessoa está querendo isso não está errado, sabe, pessoal? A gente tem que entender o seguinte, não existe certo, não existe errado. Existe uma mudança de perspectiva, é isso que o livro fala no primeiro, para a gente poder refletir, analisar. E você espera aí. E isso veio muito, né? Eu não sei se todo mundo deve ter percebido hoje com a pandemia, né? Depois da pandemia, muita gente que trabalhava a 220, né? Trabalhava naquele ritmo. Disse, epa, eu agora vou diminuir, eu não quero mais trabalhar, né? Sei lá, 14, 16 horas por dia.
dá para eu viver, dá para eu sobreviver e ter uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida até para eu poder desenvolver outras atividades que talvez seja atividade da minha alma, da minha essência. Então a gente viu muita da mesma forma, né? Por um lado a gente viu isso, mas também viu um outro lado, né, Raquel? Muita gente com depressão, com síndrome de pânico, ansiedade, essa questão do burnout agora, tá uma epidemia. Isso tudo, se a gente para refletir, tem a ver com o nosso sistema educacional, como a gente prepara as nossas crianças e os nossos adolescentes para a vida. Então, é esse momento que a gente está aqui fazendo essa reflexão sobre esse livro, é fazer com que todo mundo estude para nós mesmos e para as pessoas que a gente mais quer bem, para que a gente não tenha, por exemplo, um filho que se vincule, por exemplo, com drogas, as drogas que estão aí no mundo, né? Às vezes é uma fuga. A pessoa não tem aquela criatividade, aquela vontade de viver, porque não consegue se encaixar da forma como o sistema é. Então, assim, a gente está abrindo um leque muito grande agora de reflexão para todos nós, para que a gente possa entender que a vida, essas relações, o sistema educacional precisa ser melhor entendido, para que a gente não deixe a nossa sociedade, o índice de suicídio possa diminuir, o índice de depressão, o índice de burnout, todos esses índices possam diminuir e a nossa sociedade possa ser mais autêntica. Eu não gosto muito, sabe? Às vezes as pessoas, a gente tem que ser feliz. Eu não acho que o objetivo da vida... Não, o objetivo da vida é a gente ser pessoas éticas, corretas. Às vezes, para ser ético, correto, responsável, às vezes a gente tem que se sacrificar. E o sacrifício, muitas vezes, é como se fosse o caminho oposto da felicidade. Não. No sacrifício também existe uma consciência em que você está fazendo aquilo para o bem maior, para o bem da nossa sociedade, para o bem das nossas crianças. Então, às vezes, não é uma coisa que vai gerar satisfação pessoal. Porque muitas vezes a gente entende felicidade como uma coisa pessoal e que a gente está pensando só na gente. Não. A verdadeira felicidade, a verdadeira consciência, responsabilidade, ética, é quando a gente entende que a gente está fazendo um trabalho que está transformando a nossa sociedade e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse é o nosso convite. E esse foi o que ele faz uma reflexão, fala sobre dados de alguns países, para que a gente possa, o primeiro capítulo fala um pouco sobre isso, para que a gente possa mudar a nossa perspectiva, a maneira de ser. Raquel. Então, Igor, eu trabalhei muitos anos em escola, e era uma escola Montessori, então uma escola com uma metodologia de ensino totalmente diferente, né, da que eu fui educada, que foi uma escola tradicional. E eu me lembro, tem uma cena que eu nunca esqueci, que era da coordenadora da Educação Fundamental 1, das séries iniciais do ensino fundamental, ela acolhendo uma criança debaixo de uma árvore da nossa escola e perguntando como ela estava. Uma criança que reagiu emocionalmente, né, mal, ela se descontrolou e ao invés de botar de castigo, de punir, ela foi acolhida pela coordenadora debaixo de uma árvore, abraçada. E, assim, eu não sei se ela se chama Heloísa, essa coordenadora, tia Elô, e eu fiquei olhando, assim, de longe como uma observadora e pensei assim, nossa, se todas as escolas fossem assim, ou se eu tivesse sido educada numa escola assim, com certeza eu teria hoje mais recursos, né, ferramentas, suporte para lidar também com as minhas emoções. Porque a escola não é onde apenas a gente vai estudar e ser alfabetizado, é uma alfabetização para a vida, né? É um contexto muito maior, muito mais interior, né, do que a gente imagina. E aqui ele tem uma frase na página 17, que eu acho muito interessante, porque está relacionado com o que você estava falando sobre o seu amigo, que gostava de desenhar. Ele pergunta assim, se você tivesse o poder de transformar seus filhos em algo que você gostaria que eles fossem, quais seriam as 5 principais qualidades que você gostaria de ver neles por volta dos 40 anos de idade? Porque, às vezes, a gente coloca tanta coisa na caixa da educação, da escola, que a escola tem que ser isso, mas quando a gente pensa nos nossos filhos, queremos que eles sejam apenas saudáveis, como você falou, éticos, e porque são éticos, também são felizes, né?
que aí vem essa questão dessa plenitude, ser ético também, felicidade, né, vem dessa ética, né, estar consciente, estar bem, ser um homem inteiro, integral na vida. Então, quer dizer, se a gente pensa nos valores que nós queremos para os nossos filhos, isso indica também a escola que a gente quer. Isso é uma meta educacional. Então, ele fala isso aqui, quando ele lista, pergunta isso nos seminários dele, então isso indica também um caminho, né, da educação. Exatamente. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, se nós queremos que os nossos filhos sejam éticos, sejam felizes, então essa escola está proporcionando isso? E nós estamos dando o exemplo para os nossos filhos sobre ética, sobre respeito, né, sobre os valores humanos que a gente quer que eles tenham também. Então, assim, tudo isso é muito importante, e a gente percebe, na minha época, eu sou um pouco mais velho do que você, mas o bullying era uma coisa horrível na minha cidade, no meu colégio, né? Cada pessoa tinha um apelido, são apelidos horríveis, isso gerava traumas em algumas pessoas mais sensíveis. Hoje isso já é mais trabalhado nas escolas, só que às vezes o trabalhado é de uma forma um pouco impositiva, enquanto que se você construir, trabalhar os seus colegas, a classe de aula, para que as pessoas possam interagir de uma forma mais saudável, que a gente via, eu percebia muitas vezes esse sistema educacional que eu estou, esse modelo de colégio é completamente falido, equivocado, porque muita coisa é equivocada. Professores desestruturados, alunos muitas vezes só estavam ali, né, revoltados, porque eram revoltados na vida com os pais, só que não tinha um apoio pedagógico, como você falou, né, para ajudar, porque o ser humano trabalha muito sobre essa questão de carência, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito na teosofia, é a carência. O ser pleno não é carente. Só que muitas vezes a carência vem da casa das pessoas, vem dos nossos pais, das nossas mães. E a gente vai para um ambiente onde a gente supra essa nossa carência, né? Porque muitas vezes essa carência existe na vida, nas relações. E o que acontece? Se você tem um ambiente acolhedor, se, por exemplo, uma criança no colégio ela se sente acolhida, tem um sistema pedagógico que tem professores para acolher, para ajudar, para potencializar, a criança não vai querer estar na rua, não vai querer estar nas drogas, vai querer estar na escola. O ambiente, se não tem a estrutura, o correto é ter a estrutura do pai e da mãe, mas o local de ambiente de colégio, ambiente onde os pedagogos estão, onde os professores estão, se souber nutrir isso nos alunos, vai fazer com que a gente tenha uma sociedade, né? Porque você vai mudar, você vai ajudar no processo de transformação daquele ser. Que é um ser humano inteiro, cheio de dificuldades, limitações, como todos nós, mas que você pode ajudar nesse processo. Por isso a importância dos pais também estudarem, por isso que a gente fala sobre... por mais que você não seja professor, esse livro também é para você, para todos nós, né? E também no nosso processo com os nossos filhos e nas nossas escolas. Então é isso, eu agradeço a todos que estão fazendo parte, essa live vai ficar gravada, vamos ter um clube de livros em que a gente vai falar, hoje eu falei um pouco sobre o projeto, sobre essa questão da educação transformadora, para poder dar um overview geral, provavelmente os próximos pessoas que vão ajudar vão falar especificamente em cada capítulo, ler inclusive algumas partes do capítulo, para que ele possa ser uma dinâmica, mas de qualquer forma, adquiram um livro e façam suas reflexões e perguntas também, né? É interessante isso, você pode ler o capítulo, na próxima semana depois a gente vai abrir uma caixinha de perguntas em que a gente pode até responder alguma questão que as pessoas coloquem. Muito obrigado Raquel, obrigado Charles, que está aí no background aí, e boa semana para todos nós, até mais. Obrigada, Igor. Então, fica aqui o convite para todos estarem conosco na semana que vem com o Eduardo Iver. E para quem se interessou por esse tema, educação teosófica, também fica o convite para participar do curso, o curso ministrado pela Érica Chaves, membro da Sociedade Teosófica na Argentina, que vai ministrar um curso de formação de professores no segundo semestre para pedagogos e recém-formados. E adquira um livro também, além desse, o processo de autotransformação, porque eles caminham juntos, né?
educação que a gente pode aplicar e o autotransformação, a educação de si. Perfeito. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Até mais. Tá.